Aonde está tua esperança, adorador? Minha esperança está em ti. Aleluia. A minha fé eu renovo em ti. A tua esperança, em Deus está em ti, Senhor da minha vida. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos começando mais um culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Culto realizado pela Igreja Batista de Correias. O nosso templo fica na Estrada União e Indústria, número 3016, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Carnavale e quero agradecer a você que abriu agora as portas da sua casa para participar deste banquete espiritual, na certeza de que pela fé o Senhor há de nos abençoar. Quero convidar você agora para falarmos com Ele. Pai, mais uma vez te agradecemos o privilégio de falarmos contigo e de sabermos que o Senhor ouve as nossas orações e nos atende. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Queremos te oferecer agora este culto. Reconhecemos que somos pecadores. Por isso, recorremos agora ao sangue de Jesus. Confessamos nossos pecados e pedimos ao Senhor perdão por todos eles. Cremos pela fé que o Senhor tem prazer em atender aos seus filhos. Por isso, Pai, abençoa todos os que estão participando deste culto nesta hora. Visita cada coração, cada lar, cada família reunida em volta do trono e diante dele. Atende as nossas orações. Ouve, Senhor, as nossas súplicas e derrama sobre todos nós as tuas bênçãos. Ministra-nos a tua palavra, porque ela é poderosa e nós a desejamos. Por isso, pela fé, nós te pedimos estas coisas e te agradecemos no nome doce e precioso do Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome.
e céu. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa
pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para fazermos juntos a leitura da Palavra de Deus.
convide o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Ainda dá tempo de você compartilhar o link das plataformas que nós estamos usando, Facebook ou YouTube, com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas com quem você se relaciona pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. O momento é de suma importância para nos alimentarmos da palavra de Deus. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. O capítulo é o 7 e o versículo também. Miqueias 7, versículo 7. Apenas este versículo para a reflexão desta noite. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Que palavra bendita, palavra abençoada. E o meu desejo, a minha oração é que ela abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Ela traga para você nesta noite uma grande oportunidade de avaliação e de reflexão, para você continuar nesta estrada da vida e às vezes nos surpreende, que às vezes nos apresenta algumas dificuldades, alguns problemas de percurso, mas que podem ser solucionados, que podem ser resolvidos, que podem ser superados de uma forma extraordinária através da palavra de Deus. O profeta Miqueias estava diante de uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, porque o povo estava vivendo debaixo de uma circunstância desagradável em função das propostas do governo daquela época, do reino daquela época, e também dos aliados daquele governo. A situação era muito difícil. Não só o povo estava sofrendo, como também estava sendo privado das suas necessidades básicas. Havia uma situação de opressão muito grande, imposta pelo rei daquela época, imposta pelos governantes daquela época. E por isso, Miqueias estava observando o quanto o povo estava sofrendo. Ele então faz uma oração, dirige a sua voz ao trono, porque ele sabe que a pessoa com quem ele está se relacionando é superior. Ele tinha um relacionamento extraordinário com Deus. Por isso, ele conversava com Deus. A sua oração foi uma oração maravilhosa, uma oração simples e fácil de chegar ao trono daquele que está apenas esperando essa atitude daqueles que o conhecem, daqueles que um dia foram separados para o seu serviço. Miqueias era um destes homens, uma destas pessoas que Deus tinha prazer em se relacionar, em interagir. O momento, como eu disse, não era fácil, mas Miqueias sabia onde procurar o recurso para trazer a palavra de bênção, de calma, de tranquilidade, mas também de encorajamento, para que ninguém perdesse a paciência, a fé, o entusiasmo e o desejo de prosseguir. Por certo, muitos daquele tempo também perderam o ânimo, desistiram, não desejaram continuar devido a tanto sofrimento, devido a tanta pressão.
Miqueias, mesmo vendo aquele contexto e vivendo naquela situação, não se acovardou, não jogou de maneira nenhuma a toalha para o alto. Miqueias não se encheu de relaxantes e nem virou as costas para a congregação de Israel. O que Miqueias fez? Miqueias recorreu aos benefícios de uma fé que não se deixa esvair, enfraquecer em tempos difíceis. O profeta, à semelhança dos dias de hoje e também à semelhança do que nós vivemos, o que o povo de Deus está vivendo nesses dias, se deparou com a corrupção em todos os níveis e esferas. Miqueias viu bem de perto a calamidade moral, social, econômica e espiritual. Miqueias viu o povo longe dos propósitos de Deus. O povo estava vivendo uma indiferença, uma frieza, um distanciamento impressionante do trono daquele que pode fazer qualquer coisa por qualquer pessoa que esteja passando por qualquer circunstância desagradável da vida. Miqueias também se deparou com um problema chamado infidelidade. A infidelidade aqui no texto é nada mais, nada menos do que a troca, é a substituição do certo pelo incerto, do bom pelo ruim. Então, o povo estava trocando o Deus verdadeiro que vê, fala, ouve, que sente, por outros deuses, deuses estrangeiros, fabricados pela mão dos homens. E segundo o Salmo 115, não podem fazer absolutamente nada por ninguém. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não tem olfato. Tem boca, mas não sentem sabor e não podem falar. Tem ouvidos, mas não podem escutar. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés e pernas, mas não podem andar. Portanto, nada podem oferecer. Esse era o contexto que Miqueias estava vivendo. Miqueias estava vivendo a ausência, ele estava vendo uma ausência de relacionamento com Deus e também com o próximo. Porque todas as vezes que nós deixamos Deus de lado, todas as vezes que nós negligenciamos a palavra de Deus, nós vamos nos esfriando, nós vamos nos enfraquecendo. E essa fragilidade tem consequências. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus, a palavra de Deus, e também deixamos de olhar para o próximo, de cuidar do próximo, de oferecer ao próximo alguma coisa que possa ajudá-lo. Foi exatamente esse o momento de crise que Miqueias estava vivendo. Mas Miqueias reagiu. E como Miqueias reagiu a tudo isso? Ao ver todas estas coisas acontecendo ao seu redor. Miqueias reagiu como qualquer um de nós reagiria. Com uma diferença: não perdeu a esperança. Estamos vivendo num dia muito difícil, muito complicado. Estamos vivendo circunstâncias cada vez mais perigosas. E o que temos observado é que muitas pessoas já perderam a esperança.
Miqueias agiu diferente. Por quê? Porque manteve os olhos em Deus. Os problemas eram complexos, graves, difíceis, humanamente impossíveis de serem resolvidos, mas Miqueias manteve os olhos em Deus. E uma outra coisa que o texto nos mostra com muita clareza é que, apesar de tudo isso, de todo esse enfrentamento, de toda essa guerra, de toda esta situação, Miqueias continuou orando e esperando o agir de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é? Esse texto é um texto importantíssimo para nós nesses dias, porque ele nos fala de esperança. Nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos mantê-la. E é por isso que a mensagem desta noite tem como tema esperança para os nossos dias. Há uma esperança para você, meu amigo, minha amiga. Há uma esperança para você, minha irmã, meu irmão. Portanto, aconteça o que acontecer, venha o que vier, não perca a fé, não perca a esperança. Ainda mais quando você conhece a palavra e sabe que nela estão as promessas de Deus. É na palavra dele, é na Bíblia Sagrada que encontramos as promessas de Deus. Exatamente para os dias mais difíceis. Não só o povo do passado viveu estes dias, mas o povo no presente está vivendo estes tão conturbados dias. E muitas vezes levam cristãos a perderem a esperança, a viverem desmotivados, desanimados, sem fé. Mas é na palavra de Deus que nós encontramos o consolo, o conforto, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus para superarmos todas as crises, por mais que elas sejam difíceis ou graves. Mantenha a esperança em quem pode fazer alguma coisa por você. Miqueias reagiu. E aí está uma palavra importante para você que está participando do culto online, que provavelmente esteja sem saber o que fazer. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, reaja. O momento é de reação. Tenha uma reação que o leve a prosseguir, a avançar, a erguer a cabeça, manter-se no caminho de vitória. Reaja. Miqueias reagiu. Ele não perdeu a esperança. Continuou olhando para Deus e não para os homens, não para os políticos, não para o sistema opressor. Ele olhou para Deus e continuou orando, porque ele sabia que a qualquer momento Deus traria a resposta. Deus agiria em favor do seu povo. Então, o que podemos aprender com Miqueias nesse texto tão importante? A primeira coisa, não perca a esperança. Versículo 7, na parte A, está escrito assim: eu, porém, olharei para o Senhor. O momento não é de distração. Estamos num tempo em que muitas coisas nos distraem, tentam tirar-nos do principal foco.
O foco é a cruz, o foco é Jesus, o foco é o céu. O texto de Hebreus fala exatamente isso, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, ao caminhar, ao avançar, ao continuar na estrada da vida, ainda que cheia de obstáculos, de problemas, de lutas, de perseguições, de doenças, o foco continua, precisa continuar sendo Deus. Não perca a esperança. Continue acreditando em você. Não perca a fé em você. Acredite no seu potencial. Deus há de usar as ferramentas necessárias para ajudar você. Deus há de abrir portas. Deus há de oferecer oportunidades. Levantará pessoas para te encorajar, para te animar e até para caminhar com você. Então, não perca a esperança. O texto, é claro, diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Quando você olha para Deus, você não encontra defeitos em Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Mas quando você olha para o homem, quando você olha para o esposo, para a esposa, para os filhos, quando você olha para os irmãos, para as pessoas que estão ao seu redor, embora elas tenham também qualidades, elas estão cheias de defeitos. E o pior é que muitas vezes nós só enxergamos os defeitos das pessoas. Tem muita gente que, além de só enxergar os defeitos das pessoas, também enxergam defeitos em Deus. Tem muita gente que consegue ver defeito em Deus, que consegue achar defeito em Deus, que culpa Deus pelos fatos que acontecem, pelas situações que ocorrem. Mas a palavra diz que Ele é perfeito. Deus é perfeito. E o que Ele deseja é se relacionar com os homens e as mulheres que são imperfeitos, exatamente para guiá-los pelos seus caminhos de perfeição, de qualidade e de excelência. Então, meu amigo, minha amiga, por pior que seja o momento, não perca a esperança. O que mais podemos aprender com Miqueias? Foque em Deus. Versículo 7, na parte B, diz assim ainda: esperarei no Deus da minha salvação. Este verbo é um verbo que precisa ser conjugado todos os dias. É o verbo esperar. Entregar, oferecer, também são verbos que encontramos na palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele. Então, entregar, confiar, são verbos que precisam ser conjugados também. Mas o verbo esperar é um dos verbos mais difíceis. Nós fazemos com facilidade a entrega. Nós confiamos com facilidade, mas não temos facilidade de esperar. Muitas vezes perdemos a paciência. Imaginamos que Deus está atrasado em nos trazer a resposta. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para você dizendo que Deus nunca se atrasa. Às vezes queremos que Deus chegue no nosso relógio. O nosso relógio é o Cronos. Mas o relógio de Deus é o Kairos. É o tempo eterno, ele é eterno. E por esta razão, ele chega a hora que quiser. Chega como puder. Chega do seu jeito.
Porque também o mais importante é que quando ele chega trazendo a resposta. Ele chega trazendo o milagre. Ele chega trazendo a bênção, a salvação, a libertação, a cura. Porque ele é poderoso e não há impossível para ele. Por isso, não perca o foco. Ainda que a circunstância seja pesada, ainda que o problema seja enorme, ainda que você esteja vivendo num tempo de poucos recursos, acredite em Deus. Mantenha o foco em Deus. Permaneça olhando para Deus e acreditando que Ele está também olhando para você. Os seus olhos estão olhando e vendo os seus filhos queridos, principalmente nos momentos mais difíceis, e Ele não demorará, trará a resposta e você continuará caminhando para a vitória. A terceira e última lição desse texto de Miqueias é extraordinário, porque lá no capítulo 7 de Miqueias, no versículo 7, na parte C, está escrito assim: o meu Deus me ouvirá. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é saber que temos um Deus que não tem problemas auditivos. É um Deus que escuta. Tem gente que pensa que Deus é surdo. Tem gente que acha que gritando vai acordá-lo, porque provavelmente ele esteja dormindo e não está ouvindo as suas orações. Mas eu quero dizer para você que o guarda de Israel não dormita. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. E por esta razão, a qualquer hora do dia ou da noite, você pode bater as portas do lugar aonde ele está. E ele vai atender. Ele vai receber a sua oração. E provavelmente vai respondê-la. Tudo o que ele precisa ver é um coração capaz de reconhecer que ele é Deus. De crer no Filho dele, que é Jesus. E de permitir a direção do Espírito Santo. Tudo o que você precisa fazer é acreditar pela fé que ele está acordado e pronto para qualquer momento responder. Então, ore, não desista de orar, continue orando. Você já parou de orar pelos seus filhos? Não desista. Você já parou de orar pelo seu marido? Você já parou de orar pela sua esposa? Por uma porta de emprego? Você já parou de orar pela sua cura? Pela salvação das pessoas com quem você lida? Você já parou de orar pela sua igreja, pelos seus irmãos em Cristo? Pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu Brasil? Não pare de orar, continue orando. Porque a qualquer momento, eu costumo dizer para os nossos irmãos, de repente, Deus vai entrar com providência e vai fazer um reboliço, vai causar uma grande perturbação naqueles que estão fazendo as coisas do seu jeito e da maneira errada, como no tempo de Miqueias. Deus há de trazer a resposta, Ele há de nos ajudar, Ele há de ajudar você, Ele há de trazer o milagre que você está esperando. Não desista, insista, continue batendo, porque quem bate, a porta abre. Continue pedindo, porque quem pede, recebe. Continue buscando, porque quem busca, encontra. Se você ainda não encontrou, é porque talvez não tenha buscado devidamente. Se você ainda não recebeu, é porque talvez não tenha pedido da forma correta. Alguma coisa não está indo bem. Talvez você esteja afastado da presença dele, da comunhão com a igreja, talvez em pecado. É hora de se reconciliar, é hora de pedir perdão,
É hora de se prostrar aos pés de Jesus e deixar Jesus operar os seus milagres. Não desista de orar. Continue orando, continue insistindo, continue pedindo, continue apresentando a Deus as suas necessidades, os seus dilemas, as suas dores, as suas enfermidades, seus problemas, sejam eles quais forem, em que nível, qualquer nível. Ore e aguarde em oração o agir de Deus. Como foi que disse Miqueias? O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Somente a fé é capaz de nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor em tempos de calamidade. Só a fé. Então coloque a sua fé em prática. Deus tem um presente para você. O profeta Miqueias tinha fé. E a fé de Miqueias não era num Deus morto, era num Deus vivo. Mas ele sabia que Deus era o seu pastor, que esse Deus era o seu libertador, que este poderoso Deus era o seu restaurador e salvador. Por isso, ele não perdeu tempo. Por isso, segundo o texto, ele fez o dever de casa corretamente. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Essa era a certeza dele. Esse Deus que ele se relacionava, que tinha um poder extraordinário, tinha um poder maravilhoso. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse mesmo Deus de Miqueias também quer ouvir a sua oração. Então faça agora. Diga para ele qual é a sua dor, qual é o seu dilema, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Acredite que ele está vivo e pode ajudar, e pode entrar com providência, pode abrir porta, pode fazer coisas extraordinárias. Então, não perca a sua direção. Relacione-se com quem pode fazer alguma coisa por você enquanto é tempo, enquanto há vida. Esta é a oportunidade de Deus para você nesta noite. Que o Senhor, nosso Deus, que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus de Israel ouça a sua oração, responda a sua oração e te abençoe poderosamente. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, sempre seja onde for. Nome bom, nome doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu já tens o seu perdão. Nome bom, nome doce a fé,
nome doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé. Esperança do porvir. Chegamos ao final de mais um culto a esse Deus maravilhoso, ao Deus de Miqueias. É o meu Deus, é o seu Deus. É Deus forte, é poderoso. Ele pode fazer por você o que ninguém poderá fazer. Portanto, ore, busque, fale com Ele. Diga para Ele, compartilhe com Ele as suas dificuldades e acredite pela fé que Ele vai continuar te abençoando, que Ele vai te responder. Eu quero lembrar que se você quiser participar do próximo culto presencial, você precisa se inscrever pelo telefone 24, que é o código da área, 2221-1740, de segunda a sexta, de 13 às 17 horas, ou pelo WhatsApp, que é o mesmo número, e você pode ligar para o Felipe ou escrever para o Felipe, pedindo para que ele coloque na nossa lista de inscrições o seu nome, ou o nome daquelas pessoas da sua família que queiram acompanhá-lo, que queiram acompanhá-la, desde que respeitem, não é? Cumpram o pré-requisito para o culto presencial, que é crianças acima de 10 anos e adultos com menos de 65 anos. Então, se você tem mais de 10 anos e menos de 65 anos, você pode vir participar conosco do culto presencial, o próximo culto. Eu quero lembrar também que no segundo domingo de outubro, nós estaremos realizando a ceia do Senhor no culto à noite. Então prepare-se, compre o suco de uva, o pão. Alguns irmãos me falaram, pastor, eu esqueci. Não pode esquecer. Não se esqueça. Então providencie com antecipação o suco de uva, o pão. Convide os seus irmãos, convide as pessoas da sua casa que estão em comunhão com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. E vamos juntos participar deste memorial extraordinário deixado por Jesus para nós. Eu desejo para você uma noite muito especial de quinta-feira, um bom descanso. Desejo que você tenha uma noite de paz, uma noite de alegria e um excelente fim de semana. Tá bom? Desejo que o Senhor continue te abençoando.
Agradeço a você que tem participado financeiramente também da vida da igreja, né, com as suas ofertas, seus dízimos. Você que é um dizimista fiel, tem compromisso, tem responsabilidade com o reino de Deus. Você que sabe que Deus não precisa do seu dinheiro, mas o reino dele precisa. Então você que é fiel, parabéns, que Deus continue abrindo portas para você, fazendo você prosperar, te abençoando em tudo. Tudo que você colocar a mão, você será abençoado. Acredite nisso, é promessa dele. Muito obrigado por você continuar participando da vida financeira da igreja. Deus te abençoe muito mesmo, tá bom? Espero vê-lo no próximo culto. Lembrando que domingo de manhã tem Escola Bíblica Dominical às 10h30. Não perca, participe, chame os filhos, as filhas, chame a sua família e vamos nos juntar, vamos nos unir para participarmos da Escola Bíblica Dominical. Beijo virtual, um grande abraço e até o próximo culto, se Deus quiser. Até lá.